sabe qual é a principal causa de morte hoje no Brasil? Será que é o câncer, acidentes, doenças respiratórias ou infecções? Diabetes? Não, a principal causa de morte hoje são as doenças cardiovasculares, como o ataque cardíaco. Mas antes da gente ir para minha tela, para ti que não me conhece, muito prazer, eu sou o Leonardo Freimuth, especialista em sono, e hoje a gente vai falar sobre o impacto do sono nas doenças cardiovasculares e no nosso sistema cardiovascular, tá? Então vamos aqui para minha tela. Vou falar das fontes que eu trouxe para produzir essa aula. A primeira fonte é o livro Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker, muito conhecido aqui no canal, uma grande fonte, sempre vou citar ele porque tem muito conhecimento lá dentro. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo se tu quiser adquirir, e também alguns outros artigos científicos que eu também vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição se tu quiser se aprofundar, tá? Então vamos direto aqui falar sobre o maior experimento sobre sono do mundo e quais são os resultados desse grande experimento. E o experimento é o seguinte, é um experimento global que acontece 2 vezes por ano em 70 países com 1,5 bilhão de pessoas. E sim, eu disse 1 bilhão e 500 milhões de pessoas todos os anos, 2 vezes por ano, e o experimento consiste em termos 1 hora a menos de sono por uma única noite, e ele se chama horário de verão. O horário de verão é um grande experimento que, quando a gente perde 1 hora no nosso dia, a gente tende a dormir 1 hora a menos, e quando a gente ganha 1 hora no dia, a gente tende a dormir mais, 1 hora a mais, tá? E quais são as conclusões desse experimento? O que acontece no mundo, nos dados desses países, do experimento científico? Quando a gente perde 1 hora no nosso dia, a gente sofre um pico no número de ataques cardíacos no dia posterior, mais especificamente 24% de aumento no índice de ataque cardíaco em todos esses países. É muita gente, isso é um dado bastante concreto, né? E quando a gente ganha 1 hora no dia, a gente tende a dormir mais. E o que acontece? Queda de 21% nos índices de ataque cardíaco. Será que o sono tem a ver com o sistema cardiovascular? O que tu acha? Bom, já está bem comprovado que sim, existe uma correlação direta ou indireta. A gente vai ver aqui como isso funciona aqui nessa aula, tá? E os resultados são semelhantes em outras áreas. Olha a importância do sono. Os acidentes de carro aumentam quando a gente dorme menos e diminuem quando a gente ganha 1 hora. As taxas de suicídio também acontece a mesma coisa, aumentam quando a gente ganha 1 hora e diminuem quando a gente ganha 1 hora. O nosso foco hoje vai ser o sistema cardiovascular. A gente vai entender como que o sono atua no sistema cardiovascular, tá? Então vamos lá, o sono e o sistema cardiovascular. Então, fatos científicos para eu ilustrar aqui do que eu tô falando, né? Então, foi feito um estudo em 2011, o que acontece em quem dorme menos. E esse estudo foi feito com 500 mil pessoas em 8 países, e a conclusão foi o seguinte: existe um risco 45% maior de desenvolver ou morrer de enfermidade coronária em 7 a 25 anos a partir do início da pesquisa, ou seja, as pessoas vão ter uma probabilidade maior de sofrer infarto, né? Enfermidade coronária é o infarto, é a parada cardíaca, né? Então, isso acontece por falta de sono, pelas pessoas dormirem menos, tá? Até agora a gente está vendo correlações que podem ser causa e efeito aqui, né? Pode ser que o sono não atue diretamente nisso, mas a gente vai entender aqui logo o que isso acontece, por que isso acontece, tá? Estudo japonês com 4.000 trabalhadores, homens, e duração de 14 anos. Qual foi a conclusão? Quem dormia menos de 6 horas por noite tinha 400 a 500% mais propensos a sofrer 1 ou mais paradas cardíacas. O estudo durou 14 anos, foi feito com 4.000 trabalhadores. É um dado muito concreto, muito forte, tá? Mais um estudo aqui correlacionando o sono com ataques cardíacos, tá? Relação independente a outros fatores, então não depende do nível de tabagismo, não depende do teu nível de sedentarismo, não depende da tua alimentação. Tu pode fazer tudo certo, se tu estiver dormindo pouco, tu vai ser afetado, o teu sistema cardiovascular vai ficar mais fraco, e a gente vai entender por quê,
tá? Então, é uma relação independente com outros fatores. Dormir apenas 1 ou 2 horas a menos por noite, por uma única noite, já é o suficiente, e é o que diz esse estudo aqui. Ele estudou aqui os efeitos de um sono insuficiente na pressão do sangue, monitorada por uma nova forma de filmagem biomédica, tá? Alguma coisa do tipo, e esse estudo chegou nessa conclusão de que apenas 1 ou 2 horas por noite a menos já é suficiente para acontecer problemas, tá? Então não interessa se é jovem ou se é velho, se faz exercício ou se é sedentário. Eu vou deixar o link desse estudo na descrição, tá? E a falta de sono na meia-idade, qual é a relação, qual é a importância do sono na meia-idade? É mais importante ainda, o impacto se intensifica, tá? Adultos com mais de 45 anos que dormem menos de 6 horas por noite estão 200% mais propensos a sofrer um ataque cardíaco ou derrame cerebral daqueles que dormem mais de 6 horas por noite. Então, o que o sono tem a ver? Como é que o sono atua nas nossas veias, nas nossas artérias? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Aqui no como. E importante priorizar o sono, especialmente nessa fase, claro que em todas as fases, né? Mas se tu tá nessa fase de meia-idade, é mais arriscado ainda estar com déficit de sono, tá? E por que que isso acontece, tá? E tem a ver com a pressão sanguínea, tá? Com a vasodilatação. Então, as nossas células possuem sensores de melatonina, e a melatonina é um hormônio que está muito alto quando a gente está dormindo, quando a gente está numa escuridão profunda, tá? E a melatonina causa vasodilatação. Então, quanto menos a gente dorme, menos melatonina vai estar atuando no nosso corpo, tá? Então, a pressão sanguínea vai aumentar, porque a vasodilatação não vai acontecer. Então, quando a gente dorme, a gente libera melatonina, bastante melatonina, ela tá no auge lá pelas 3, 4 horas da manhã, e aí ocorre a vasodilatação. É um assunto um pouco complexo, inclusive eu vou fazer um vídeo somente sobre melatonina, então se tu quiser acompanhar esse vídeo, já dá um gostei aqui embaixo, te inscreve no canal, que semana que vem o próximo vídeo vai ser sobre melatonina, tá? E muito fácil aumentar a pressão com a falta de sono, como eu falei, tá? Então a hipertensão é extremamente comum em quem dorme pouco. Quanto menos tu dorme, mais chance tu vai ter de ter hipertensão, de ter um excesso de pressão sanguínea, tá? E como isso ocorre? Então, acelera a frequência cardíaca. Quanto menos sono a gente tem, mais a gente mais rápido o nosso coração está bombeando sangue, vai acelerar a frequência cardíaca, aumenta a pressão sanguínea, tá? Porque as artérias e os nossos vasos não vão dilatar, não vão aumentar, então quanto mais estreitos eles estiverem, maior vai ser a pressão sanguínea, tá? E corrói o tecido dos vasos sanguíneos. Por que corrói o tecido, né? Que são as artérias coronárias, são as artérias que estão indo para o coração. Então, a diferença de artéria e veia, a artéria vem do coração e a veia vai para o coração. Então, esses tecidos dos vasos sanguíneos, eles são corroídos. A gente vai ver daqui a pouquinho que um dos motivos para isso ocorrer é a baixa de GH, do hormônio GH, tá? Então, estreitar ou bloquear vai causar falta de oxigênio no tecido, tá? Então, o sangue basicamente não vai conseguir chegar até o tecido, ou chegar em menos quantidade, não vai conseguir levar oxigênio. E o que vai acontecer? Ataque cardíaco, infarto no miocárdio, que é a mesma coisa, ou morte do tecido, que significa também a mesma coisa, tá? Infarto no miocárdio, do miocárdio, é a morte do tecido do coração, tá? E uma das causas do infarto é o seguinte, é a aterosclerose. O que é a aterosclerose? É o bloqueio de uma artéria coronária, geralmente acontece pela calcificação da artéria, tá? Então, quando ocorre um acúmulo de cálcio, de excesso de cálcio, e o sangue não consegue passar pela artéria, que ocorre a aterosclerose, tá? E um estudo na Universidade de Chicago foi feito em 500 adultos saudáveis de meia idade, nenhum com sinais de aterosclerose, e o monitoramento por vários anos foi feito, monitoramento da saúde das artérias e do sono, tá? E será que existe uma correlação
entre o sono e a saúde das artérias, e os resultados e conclusões foram o seguinte: primeiro, quem dormia de 5 a 6 horas por noite ou menos teve 200 a 300% mais chances de sofrer calcificação nos 5 anos seguintes, que nada mais nada menos que a aterosclerose, tá? E a segunda conclusão, pouco sono é igual a fechamento das artérias por calcificação, tá? E aí ocorrendo infarto ou ataque cardíaco, tá? Então, fechamos aqui o estudo. E qual é o ponto em comum principal entre tudo isso que a gente viu até agora? É o sistema nervoso simpático, tá? Então, vamos entrar um pouco nesse assunto aqui, que é bem importante da gente entender, tá? Então, o sono, o sistema nervoso simpático e o coração. O que tem a ver aí com essas três peças do nosso quebra-cabeça, tá? Então, o sistema nervoso simpático mobiliza respostas de luta ou fuga. Ele não tem nada de simpático, ele está lá mobilizando todas as reações do nosso corpo que são responsáveis por fazer a gente lutar ou correr de forma mais eficaz, tá? Então aqui, respiração, ficar mais ofegante, tu vai levar mais oxigênio para todas as regiões do teu corpo, para os teus músculos, tu vai contrair os músculos, funções imunes, tá? Estresse, tu vai ficar mais estressado, né? Mais estimulado, a tua pressão sanguínea vai aumentar, a tua frequência cardíaca também vai aumentar, tá? A velocidade que o coração tá batendo, então tudo isso para tu ficar mais ágil, é como se tu estivesse acelerando o motor do teu carro, tá? E a emoção forte pode ser considerada uma situação extrema, tá? Semelhante à condição de ameaça, tá? Então o corpo no modo sobrevivência. Imagina que tu tá lá na floresta e apareceu um leão na tua frente, o teu sistema nervoso simpático dispara, o teu acelerador do motor vai lá pro fim, tu crava o pé no acelerador, tá? E o problema disso é que pode ficar emperrado na posição ligado por longos períodos. Então, quando tu tem pouco sono, tu aumenta a estimulação do sistema nervoso simpático e ele pode ficar emperrado com o pé no acelerador, tá? Então, aí que mora o perigo, tá? O que acontece quando a gente fica com o pé cravado no acelerador? Então, a relação com a falta de sono. Qual é a relação? A falta de sono causa um superávit no sistema nervoso simpático, tá? Como eu falei, então todos os estudos sobre privação de sono dos últimos 50 anos indicaram esse fato, isso é uma informação que está no livro Por que Nós Dormimos, tá? E pode durar anos em quem tem distúrbio de sono não tratado. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, apneia, ela sofre paradas respiratórias durante a noite e ela acorda por várias vezes, a pessoa ronca, ela dorme mal e ela não tem um sono de qualidade, e aí, não tendo sono de qualidade, ela estimula o sistema nervoso simpático dela, quando ela está acordada, a se manter sempre alerta, tá? É como se ela tivesse, de certa forma, sempre alerta, tá? Então, trabalhadores que possuem um sono de baixa qualidade também vai ocorrer isso daí, tá? Então aqui, como eu falei, é o motor do carro sendo acelerado de forma muito agressiva por muito tempo. O que acontece quando a gente fica acelerando o nosso carro de forma agressiva por muito tempo? Começa a dar vários outros problemas no nosso carro, tá? Então, vários outros problemas relacionados, como problema nos pistões, nas juntas, vedações com falhas, tá? Imagina lá que tu tá acelerando, tu tá colocando gasolina, os teus pistões estão trabalhando, tá? As engrenagens estão rangendo, remoção do freio de repouso. Então imagina lá que começa a dar vários outros problemas no teu motor do teu carro, e o nosso corpo é da mesma forma, tá? E ocorre um efeito dominó, tá? Então a pressão sanguínea vai aumentar, frequência cardíaca vai aumentar, a gente já falou sobre isso, tu vai se tornar hipertenso, tá? Hipertensão, aumento crônico do cortisol, e o cortisol, quando sobe o cortisol, vai diminuir a melatonina, e com pouca melatonina também tem outros problemas, mas não só isso, o cortisol vai aumentar durante o dia, que é onde ele deve aumentar de fato, tá? E aí vai acontecer uma redução e bloqueio de vasos sanguíneos. Então, quando a gente reduz os vasos sanguíneos, o nosso sangue precisa ter mais pressão, a gente precisa aumentar a frequência que a gente está levando o sangue para outros
locais, tá? Então a frequência cardíaca, a pressão sanguínea também vão aumentar, fora que tu vai se tornar muito mais estressado por um aumento crônico no cortisol, GH menos acionado, tá? Então, menor reabastecimento do endotélio. O que é o endotélio? É a camada de revestimento dos nossos vasos, tá? Então, vai acontecer uma lenta deterioração dos vasos sanguíneos, porque não vai ter uma camada de revestimentos lá que é produzida pelo GH, tá? E maior chance de aterosclerose, tá? Então, obstrução das artérias pela calcificação, que é a mais comum, tá? Maior chance de rompimento de vasos. De fato, é um grande efeito dominó, tá? Então, o que é rompimento de vasos? Ataque cardíaco, ou se for no cérebro, derrame cerebral, tá? Então, existem muitos efeitos aí colaterais do nosso acelerador, do motor estar emperrado, sendo acelerado por longos períodos de tempo, que nada mais é do que o superávit do nosso sistema nervoso simpático, que ocorre pela falta de sono de qualidade crônica, tá? E se o sujeito dormir bem, então vamos imaginar agora quando o cara dorme mal, a pessoa dorme mal, existem todos esses efeitos colaterais, esses efeitos dominó acontecendo, e se ele dormir bem, agora vamos olhar para o panorama de dormir bem, alto grau de benefícios ao sistema cardiovascular. A gente já falou sobre isso em outras aulas, tá? NREM profundo, que é o nosso sono de ondas lentas. A gente tem ciclos de sono dentro do nosso sono, da nossa noite de sono, e aí quando a gente chega no sono profundo, é o nosso sono de ondas lentas, que o nosso corpo descansa, está sendo regenerado, tá? É um sinal calmante ao cérebro, efeito calmante ao coração também, tá? Então, longos períodos da noite vão ocorrer esses benefícios, porque a gente tem bastante sono NREM profundo por noite, tá? Ou pelo menos deveríamos ter, e ele previne a escalada desses problemas fisiológicos, como a gente viu, tá? Hipertensão, falência do coração e derrame cerebral também vai prevenir tudo isso, tá? Então, comparativamente, dormir mal, cheio de problemas, dormir bem, cheio de benefícios, tá? Então, essa foi a relação entre o sono e o sistema cardiovascular. Vamos fazer um rápido resumo aqui. Qual é o impacto do sono no nosso sistema cardiovascular? É muito grande. Foram feitos vários estudos, existem vários experimentos já pegaram várias conclusões aí de todos esses estudos e as mesmas conclusões foram feitas. Quanto menos sono, menos melatonina tu vai produzir. A melatonina é um hormônio muito responsável, importante por vários desses benefícios cardiovasculares. A gente vai falar mais sobre isso na semana que vem. Maior é o teu aumento crônico de cortisol, tá? O cortisol vai estimular diversos fatores aí que vão criar problemas crônicos nos teus vasos, tá? Como tu não vai conseguir fazer a vasodilatação, tu vai aumentar a tua pressão arterial, vai aumentar a tua frequência cardíaca, vai aumentar a possibilidade de hipertensão, tá? Então, tudo isso vai acontecer. Tu vai também estimular excessivamente o teu sistema nervoso central, que é o sistema responsável por luta ou fuga. Então, é como se tu estivesse com o pé no acelerador lá. Isso é bom quando tu precisa dele, mas quando tu não precisa, tu começa a sobrecarregar o teu corpo e criar vários outros efeitos, que é o efeito cascata lá que a gente viu, tá? Então, vai acontecer uma série de prejuízos no teu corpo, no teu sistema cardiovascular, e quanto menos sono tu tiver, maior é a chance disso acontecer, maiores vão ser os problemas causados por tudo isso, tá? E aí, se eu me alimentar bem, se eu fizer exercício, se eu fizer tudo certinho, não interessa se eu dormir mal, isso tudo vai por água abaixo, tá? Então, a aula de hoje foi isso. Se tu quiser saber mais, dá o gostei aqui no vídeo, te inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, tá? Ativa o sininho. Eu tenho as minhas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo, Leonardo Framit. Eu tenho um canal no Telegram também, que eu mando áudios exclusivos lá, então se tu quiser acompanhar, entra lá no canal e até o próximo vídeo.